Olá, boa noite. Mais uma edição do programa Terça com Lei. E antes de iniciar o programa, vou cumprimentar o pastor Anderson, meu colega de bancada. Boa noite, pastor. Boa noite, doutora Cláudia. Boa noite a todos os nossos telespectadores, sempre ligado aí no Sou Notícia, programa Terça com Lei. E sempre bom, né, comunicar com a população itabiritense. E vocês aí de casa, vocês podem participar, podem enviar perguntas, aquilo que a gente souber responder, né, pastor? A gente vai responder ao vivo. Aquilo que não souber, a gente iremos recorrer às pessoas, né, que têm as informações e trazer as informações. Agora, antes, pastor, de adentrar em alguns assuntos, amanhã começa um programa novo aqui no Sou Notícia, né? É verdade, não é nem um programa, né? Vai ser uma sala de bate-papo com as pessoas que acompanham o Sou Notícia, porque toda pessoa que se torna público, né, no município, no estado, no Brasil, no mundo, as pessoas às vezes se sentem, né, no direito de perguntar, de questionar, e nós, por estar no Brasil, temos, né, o direito a liberdade, né, de perguntar, de questionar sobre tal pessoa que seja público. Então, eu me senti nesse direito de abrir esse espaço, né, para as pessoas perguntar da minha vida pessoal, né, a minha vida sacerdotal, porque eu sou um pastor hoje, a minha vida política. Eu tentei as eleições de 2016, 2020 agora, a gente já estamos anunciando a nossa pré-candidatura a vereador do município, né, como eu sou um formador de opinião, né, eu acredito muito naquilo que eu defendo, então gera muitas especulações, né? Então nós vamos começar esse programa, esse momento, essa live, esse bate-papo com o público do Sou Notícia. Eu tenho certeza que será muito bacana. Vai ser toda quarta-feira às 18 horas. Às 18 horas, tá. Então, assim, eu já vou fazer uma pergunta. Posso perguntar? Vai antecipar. Só para vocês verem como é que vai ser o grau. Para vocês verem o nível do programa, já que é para perguntar tudo. Então eu vou perguntar. É tudo mesmo. Pastor, comenta-se nos bastidores aí, principalmente nos bastidores políticos, de que você já teria mudado de lado, virado a casaca, né? Como diz o vocabulário de pastor Anderson. E aí, pastor, é verdade que você já mudou de lado, que agora você estaria apoiando o prefeito Orlando? Claudinha, é uma pergunta interessante, tá? Será como você disse, eu vou perguntar antes do programa começar. A verdade, ela tem que ser dita, e uma das coisas que o homem tem que ter é João 3,16, conhecereis a verdade vos libertará, né? Eu, como cidadão brasileiro, eu tenho direito, eu tenho opção, né? Inclusive as pessoas hoje são muito preconceituosas no tocante de que quando você define ou decide ser alguma coisa na vida, ou defender o lado de determinadas situações, né? Às vezes as pessoas eles viram um evangélico, eles sofrem um preconceito dentro de casa, né? Porque a família tradicional católica não aceita aquela pessoa que se converteu, né, ao lado evangélico. Ou a camarada sai do armário, resolveu assumir que ele é homossexual, ele sofre um preconceito também na sociedade. Então, no lado político também existe isso, né? Eu apoiei Juninho, aí você passa agora a apoiar uma outra proposta política do Alex Salvador, por exemplo, que foi o último prefeito da cidade, aí gera aquela torcida de Cruzeiro e Atlético, né? Mas isso tem que ser quebrado no nosso município, isso tem que ser quebrado no nosso país, as pessoas têm que se respeitar, né? Essa palavra, virar casaca, ela até torna-se um tom preconceituoso, né? Do fato das pessoas, às vezes, definir um lado. Eu, pastor Anderson Martins, não defini, né, nenhum candidato a prefeito no momento, né? Até porque o momento não é propício para isso, né? Eu sou um defensor de uma fala que virou até um jargão. As pessoas acham até engraçado na hora que eu falo. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Honre quem merece honra, né? E quando a pessoa está errando, né, que ele não merece ser honrado, eu acho que temos que ser justos, temos que falar a verdade. Então, nesses últimos dias, né, a gente tem vindo aí mostrando algumas ações da Prefeitura Municipal, né? Por exemplo, aqui no programa Terça com Lei, eu e você, na bancada, tecemos alguns comentários favoráveis ao governo Orlando Caldeira. Eu aqui elogiei as barreiras, né, sanitárias do município, que o prefeito merece palma, né, pelo trabalho de prevenção a qual ele começou dentro da pandemia. Então as pessoas que querem que a gente fale mal, né, de algumas situações, eles
Como é que eu faço para não colocar uns paradrapos na boca dessas pessoas? Impedir elas que falam isso, esse tom preconceituoso que eu veria casaco. É impossível a gente tecer algum tipo de comentário numa situação como essa, entendeu? Todo mundo sabe, eu votei no Arnaldo Pereira dos Santos, na eleição extemporânea, né? Inclusive o Orlando foi até muito audacioso, eu entrevistando ele ao vivo, lá na Praça 1º de Maio, no comício, era o último comício que estava tendo, e ele me pediu voto. Pastor, antes, vota em mim. Eu falei, Ronaldo, cocei a cabeça, falei, não tem como eu votar no você, porque eu já tenho compromisso, né? E todo mundo sabia que eu, na eleição extemporânea, apoiei o Arnaldo Pereira dos Santos, desci do muro, apesar da coruja ser um símbolo de... A coruja é um símbolo de sabedoria, né? Uhum. Mas toda pessoa tem que ter um lado, sim. Ele tem que ter um lado. Na política, não existe esse negócio de ficar aí atirando para tudo quanto é lado, né? E eu tenho perfil, eu tenho caráter, deixo bem claro isso aqui, que eu não defini ainda quem eu vou apoiar para prefeito municipal. Eu sou hoje filiado no MDB, né? Qual tem o nosso presidente, que é o Dorim Senem. Nós temos lá em torno de quase 20 candidatos. E que o grupo decidir do MDB, nós iremos seguir aquilo que o grupo MDB assim definir. Então, isso não procede, eu não verei casaca coisa nenhuma, né? Mas lhe falo, eu não tenho dificuldade nenhuma se o meu grupo falar que vai apoiar o Orlando Caldeira, nós apoiarmos ele, né? Isso não tem dificuldade nenhuma. Se o nosso grupo falar que vai apoiar o Ricardo de Oliveira, um vereador de primeiro mandato, uma oposição ferrenha no governo Alex Salvador, né? Se tornou uma oposição também hoje do governo Orlando Caldeira. Se ele tiver propostas, o nosso grupo apoiar ele, estaremos junto com ele também, né? Eu acho que o grupo, ele conta muito, ele soma muito dentro de uma proposta política que ganha com isso, logicamente, é a população. Hoje o MDB, a princípio, não teria candidato, né, pastor? A princípio, sim. Na verdade, quando a gente fala em candidatos, são pré-candidatos. Né? Porque os candidatos mesmo só vão ser escolhidos, só vão ser homologadas as candidaturas na convenção. Então, se a data da eleição for dia 4 de outubro, então a convenção é 20 de junho. Então, assim, tem um prazo ainda, então ainda vai demorar um pouquinho, né, pastor? Então, assim, e ainda tem a questão de que a eleição ainda pode ser adiada. Isso. Então, quando a gente fala em candidato, na verdade, a gente está se referindo a pré-candidatos. O MDB hoje não tem pré-candidatos a prefeito. Então, hoje seria uma das eleições, assim, inclusive disputou, foi muito bem votado na eleição passada, né, que foi de 2019, e hoje não teria candidato. O nosso candidato do MDB seria o Arnaldo Pereira dos Santos, né, um camarada que tem uma experiência enorme como vereador, já foi presidente da Câmara, se eu não me engano, por 5 mandatos, né? Ele era o presidente da Câmara quando houve a cassação do então... Alex Salvador, um cara que eu tenho muito carinho e respeito por ele. Nós temos muitas obras hoje no município, né? Como a Avenida Farid Ramos, que está sendo acabada agora pelo governo Orlando, né? Ele deixou aí muitas coisas, né? Uhum. Que o Arnaldo, no seu governo interino, segurou a onda. O que me chama a atenção no Arnaldo é a fidelidade, né? Arnaldo é muito grupo, ele é muito ético, a fidelidade. Né? Ele então, é muito grupo. Eu fiz essa colocação aqui, estou tendo uma oportunidade ímpar de nós debatermos esse assunto. Então, o nosso candidato era o Arnaldo Pereira dos Santos do MDB agora, né? Eu tenho certeza que a população itabiritense iria ser muito bem servida caso o Arnaldo fosse o candidato a prefeito em 2020, né? Por quê? O Arnaldo tem experiência, nesses 100 dias que ele ficou como prefeito interino, ele quando eu falo de fidelidade, é isso, o Arnaldo manteve todos os secretários do governo Alex Salvador. Uhum. Ele segurou ali todos os segundo escalão, que são os diretores, ele manteve no governo, né? Então a gente esperávamos que o grupo, né, neste exato momento, firmasse essa aliança com o Arnaldo, para que Arnaldo se tornasse então o candidato a prefeito nessa eleição de 2020. Mas isso não aconteceu. O grupo se dividiu. Eu acho que eu vou ser bem franco para todo mundo que me assiste. O grupo se perdeu, né? E no momento, o MDB... Mas aí eu discordo, pastor. Na verdade, o grupo não dividiu. O grupo, na verdade, estava aguardando o posicionamento do Arnaldo. A partir do momento que o Arnaldo disse que ele não iria disputar a candidatura a prefeito, e que é completamente aceitável, porque é uma decisão dele, é a vida dele, é a privacidade dele, é a tranquilidade dele, é a saúde dele, porque, queira ou não,
A gente sabe que quem está à frente do executivo não dorme mais como dormia antes, são muitas preocupações, né? Quem está à frente do executivo tem inúmeras responsabilidades, tem inúmeras preocupações, muito maior, né, do que um vereador, do que um presidente da Câmara. Não é que eles não se sintam responsáveis, mas é uma responsabilidade grande. E o Arnaldo entendeu que não era o momento, entendeu? E é uma decisão que ele foi tomada com a família dele que a gente tem que respeitar. Mas nós estamos, doutora Cláudia, há 5 meses das eleições, se as eleições foram em outubro, né? 6 meses, se a eleição foi em outubro. Se for em dezembro, nós estamos há quantos meses? 9. Não, peraí, junho, 7 meses e meio. Como você disse, o Arnaldo, ele tem uma experiência muito grande, né? E é muito prudente para tomar decisões. Então o cara tem experiência, nós temos que respeitar. Eu só sirvo para carregar a mala do Arnaldo hoje, né? Tanto que o Arnaldo é uma voz dentro da Câmara de Vereadores hoje, tem que respeitar. Tem alguns que conversam potoca porque não sabem o que é administrar, né, uma Câmara, uma presidência de uma Câmara. Então, tudo indicava, por o Arnaldo ter sido candidato na eleição extemporânea, por ter mantido o secretariado, por ter mantido o grupo vivo. Todo mundo sabia que o Arnaldo era o candidato para 2020. Mas houve interferências e houve desrespeito por parte do grupo que não teve diálogo. As pessoas já estavam conversando paralelamente por detrás dos bastidores, né? E colocando outros nomes. No caso, o Arnaldo ficou muito chateado com isso. Eu tenho contato diretamente com o Arnaldo. Né? Ainda daria tempo para nós definirmos quem seria o candidato do ainda MDB. não aconteceu então, as conversões. Eu não consigo enxergar isso. Na verdade, pastor, mas se o Arnaldo quiser, o MDB eu tenho certeza que não vai se opor. Não, mas o MDB hoje, se nós lançarmos uma chapa hoje, independente, o MDB tem pessoas de peso. Eu vou falar o nome de algumas pessoas aqui que hoje que são filiadas no MDB. Nós temos uma baita de uma secretária de educação, que é a Ana Góes, que está afiliada no MDB. Fantástica. Olha o que era a educação na época de Ana Góes. Entendeu? Quero até mandar um beijo para ela, um abraço para ela. Uma baita de uma secretária que acompanha essa equipe. Nós temos a Cristiane, que foi diretora da Escola Manuel Salvador, né? Que também está no MDB. Então o MDB hoje pode ser uma balança para todos que for hoje ser candidato no MDB, no município. E de repente o pastor Ana se candidatar a prefeito? Isso aí tá sem chance, né? Queria falar, não, mas eu vou falar. Tem o pastor Anderson do MDB também? Não, eu né? não. Tem o Toninho da associação também, que tem um trabalho muito bacana. Toninho já é diferente, né? Hoje nós temos hoje no MDB... Tem nomes de peso. MDB, para quem não sabe, né? O MDB hoje nós temos hoje o Toninho, que é vereador, né? Ele está afiliado no MDB, é pré-candidato. Nós temos hoje o Arnaldo Pereira dos Santos, que é vereador. Nós temos hoje o filho do Zé Maria do Quatro Estações. Lucas, ele né? Eu não sei se Zé Maria vai conseguir transferir os votos que ele teve, que era quase mais de 2.000 votos, né? Sim. Para o seu filho. Não sei, mas o filho do Zé Maria... Mas o Zé Maria, ele é uma liderança. O Zé Maria, assim, foi até uma perda para a política ele ter sido cassado por um erro, né, de prestação de contas, porque o Zé Maria ele tem uma identidade muito grande com a população, com o povo, ele tem assim um serviço, né, prestado ao povo. Então, assim, não é por acaso que Zé Maria tem 2.000 votos na eleição, né? Então ele teve, né? Aí agora nós vamos ver o potencial de transferência. Então eu já falei 4 nomes. Mas o Lucas tem um trabalho também muito bacana, né? Então, assim... então nós temos 4 nomes que eu falei aqui, ó. Toninho, né? Eu falei do Arnaldo, falei do filho de Zé Maria, Lucas. Tem a Cristiane, né? Tem a Ana Góes. Tem a Ana Góes, né? E eu estou lá atrás para carregar a mala de todo mundo, que eu sou o mais fraquinho dessa turma toda aí. Né? E fora os outros candidatos, tem muitos que eu não sei falar o nome aqui. Nós temos o Ademir, que entrevistamos aqui no Bombeiro, né? Que é um grande Todos, nome. na verdade, são pré-candidatos. Pode ser que eles queiram participar da convenção e disputar a convenção para sair candidato. Aí, inclusive, a gente está falando de nomes aqui que talvez nem queira candidatar, né, pastor? De filiados que têm plenas condições de disputar a convenção e disputar uma eleição. Não quer dizer que eles vão ser candidatos, né? Deixar bem claro que então o pessoal acha que a gente está até fazendo uma pré-campanha e não é pré-campanha. Estamos falando de nomes, né? E é um cenário assim de incerteza. Inclusive, pastor, chama a atenção que hoje a prefeitura, no boletim que a prefeitura divulgou hoje, nós já temos 8 casos confirmados aqui em Itabirito. Então, vou pedir para colocar na tela aí o boletim hoje da prefeitura com 8 casos confirmados. Pastor, chama a atenção, já era esperado, né, infelizmente, esse aumento, né?
gradativo, porque a gente não tem como blindar vivendo numa bolha, né? Infelizmente, a situação, o coronavírus ia chegar aqui em Itabirito e chegou com 8 casos, né? Hoje já tem 8, começou com 1 caso, 2 confirmados, pulou para 5, 7 e de ontem para hoje já são 8 casos. A gente sabe que por conta de uma decisão liminar numa ação civil pública, o juiz determinou a suspensão, né, das atividades, entendendo que o município não tem capacidade de fiscalização, e quando ele fala capacidade não é competência para fiscalizar, seria números suficientes, eu entendo que seria números suficientes fiscais para conseguir fiscalizar, e aí o município optou em aderir ao Minas Consciente, que é um programa do governo do estado, na qual ele titula os serviços de acordo com a onda branca, onda verde, amarela, vermelha. Então, assim, a gente observa que o comércio começou a funcionar, aí agora deu uma recuada, mas infelizmente tem muita gente saindo desnecessariamente, sem máscara, aglomerando em alguns locais, né, que ainda, infelizmente, a gente observa às vezes em supermercados, ônibus, infelizmente. Eu fiquei sabendo que os ônibus tinham voltado ao normal, eu até fiquei feliz. Eu até não uso ônibus, gente, mas a gente se solidariza com as pessoas que usam. Inclusive, eu fiz o requerimento, pastor, até comentar aqui que eu tinha falado no programa que eu iria fazer um requerimento solicitando o retorno das linhas regulares de ônibus, porque a gente tem contato com a população, a gente tem contato com o povo, e infelizmente não voltou na totalidade. De 3 linhas circulares, agora passou a ser 4 linhas circulares, que ainda não está atendendo assim aquelas condições que seriam necessárias, e nem parece que pelo que me informaram, até um dia eu vou andar de ônibus aí. Gente, não é que eu não ando de ônibus, é porque às vezes é tão corre, que se eu pudesse eu andaria até a pé, porque eu gosto de caminhar, mas parece que não tem nem álcool gel, pastor, nos ônibus. A gente fica numa situação difícil, eu vou emitir a minha opinião dentro do que você falou, Claudinha. Eu acho que o nosso povo, acho que as pessoas que estão no dia a dia, as donas de casa, os pedreiros, carpinteiros, as pessoas que trabalham hoje, né, na área da segurança pública, enfim, cada brasileiro, em cada local, em cada localidade, esse povo mais carente, eles ficam refém dos governantes, infelizmente. Porque a gente vê algumas empresas que são ricas, que são empresas, né, que preocupam com os seus funcionários. Vou dar um exemplo aqui da empresa como a Vale, como a Minas Mais, Herculano, né? Elas pegam os funcionários nos seus ônibus e nos locais, e quando eles souberam que teriam que adequar, que teriam que ter o espaço ali, dobrou o número de ônibus. A poltrona, ninguém senta um do lado do outro nas empresas, né? Então foi feito um projeto, foi feito um planejamento. Então, hoje tem um processo de segurança dentro das empresas que prestam serviço aí, né? Então, o que acontece? Foi priorizado, sim. Agora, os coletivos, no meio de aumentar, ele diminuiu. No meio de colocar 10 ônibus, eles colocou 5. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Agora o comércio voltou a funcionar, teria que aumentar os ônibus, tirou, foi mais ônibus. Essa é a realidade. Então a parte mais carente, a população mais carente, ela está sofrendo. Por quê? Porque quem nos governa, infelizmente, não está preocupado com esse tipo de coisa. Porque se tivesse preocupado, já tinha feito uma reunião, né? A mesma preocupação que nós temos que ter com as grandes empresas que estão no nosso município, que não podem ir embora por causa da pandemia, nós não podemos preocupar também com os nossos moradores, as pessoas que vivem, que trabalham no supermercado. Tem que preocupar com eles também, com a parte mais fraca, com a parte mais frágil, né? É lamentável eu receber uma mensagem aqui no meu WhatsApp de funcionários que trabalham no supermercado BH, supermercado Farid, supermercado Jequiri, que largam o serviço e tem que ir embora a pé para casa porque não tem lotação, porque não tem ônibus. E não tem ninguém para falar por eles. Nós não encontramos vereador brigando, nós não encontramos a justiça brigando, nós não encontramos ninguém fazendo nada pela parte mais carente. Nós não encontramos ninguém falando pela parte mais frágil. Agora, quando bota uma bitela de uma Vale, quando bota uma bitela de um consórcio que está aí prestando serviço à prefeitura, todo mundo preocupa com eles, os grandão preocupam com eles.
Então nós precisamos tomar uma posição, doutora Cláudia. Nós temos que tomar uma posição porque é inaceitável uma coisa dessa. Eu recebi hoje aqui um telefonema, recebi uma mensagem aqui hoje de uma dona que tem uma lojinha aqui no centro, né? Ela tem um salão aqui no centro, ela não pode abrir. Aqui no centro tem fiscalização, aqui no centro tem fiscal, mas nos bairros os fiscais não vão, nos bairros os fiscais não chegam. Então a gente não entende o que tem que ser feito. Isso não é só aqui em Itabirito, não. Isso aí no Brasil inteiro. Tem que ter um meio para resolver essas coisas. Deus tem que interferir nesse meio, doutora Cláudia. Nessa questão de fiscalização, pastor, hoje o que nós temos aqui? A quantidade de fiscais que nós temos. 11 fiscais de posturas. 11. Então, assim, é um número insuficiente para fiscalizar. 7 dias da semana, vários horários, porque uma coisa é você falar assim, coloca para fiscalizar no horário de funcionamento. Mas aí tem aqueles que abrem antes do horário, tem aqueles que abrem depois do horário, funciona até mais tarde. Tem aquelas atividades que nem deveriam estar funcionando, segundo o programa Minas Consciente, e que estão funcionando. Então, como que você divide? Os fiscais trabalham em duplas. Como que você divide 11? Vamos dar 5 duplas aí. Como que você divide isso pela dimensão, pela quantidade de comércio que nós temos em Itabirito, pastor? Então, assim, eu acho que agora talvez chegou a hora de repensarmos, inclusive, em gestão pública, das áreas que são essenciais, principalmente o servidor efetivo, aquele servidor que submete a concurso público, e talvez diminuir um pouco o número de cargos comissionados. Você sabia, pastor, que a prefeitura tem mais de 400 cargos comissionados? Qual que é a empresa que tem 400 chefes no tamanho do Itabirito? Pois é, você falou uma coisa aí, Claudinha, que é fácil de resolver. Fácil. Eu não estou aqui querendo pesar a vida dos fiscais. Eu estou falando de uma administração. Foi disponibilizado agora dinheiro para o município para fazer contratação de funcionários. Emergencial. Mas emergencial. O processo de fiscalização ele não pode ser mediante contratação, pastor. O fiscal ele tem que ser servidor efetivo. Claudinha, nós temos uma Câmara de Vereadores do município que está apta para aprovar projetos que vêm do Executivo. Se descer um projeto desse para a Câmara, eu tenho certeza que ninguém vai votar contra. Não é possível. Concordo. Se cria-se uma lei de um dia para o outro, se tem 11 fiscal, pede para descer um projeto de lei para a Câmara, para colocar 30 fiscal, se tem que valer a lei, que a lei valha para todos. Mas o processo de um concurso público, os prazos legais não são tão simples. Inclusive hoje, para se fazer um concurso público, com essa questão de isolamento, com essa questão do distanciamento que tem que ter, não sei como não é ficaria, certo, né? Justo pagar pelos pecadores. Eu não estou querendo aqui que os bares fechem. Eu não quero porque se fechar bar, vai gerar desemprego. Porque tem muitas pessoas que vivem da renda do bar. Só que não adianta. Às vezes é a única fonte de renda que tem na casa. Não adianta. E muitos, inclusive, pastor, tem muitos bares que se adequaram, que investiram para poder se adequar às normas de segurança, né, que foram impostas pelas autoridades. Então, assim, adaptaram, criaram adaptações dentro do estabelecimento de modo a atender aqueles requisitos. E essas pessoas, assim, elas dependem, inclusive, do que elas vendem, às vezes, para pagar as contas. Quem faz valer a ordem hoje no nosso município, no nosso estado, no Brasil, é a Polícia Militar, que faz valer a ordem. Hoje nós temos a Guarda Municipal aqui que faz valer a ordem, né? Então o que acontece? Não pode haver desordem. Se tem um decreto, se tem um Minas Consciente que fala que tem horário para fechar, horário para abrir, se tem um Minas Consciente que fala que tem que ter uso de máscara nos locais, que tem que ter álcool em gel, tem que ter alguém que faça valer a ordem. Quem são? São os fiscais de postura, que também têm poder de polícia para fazer esse tipo de coisa. Sim, os fiscais, eles têm poder de Então polícia. o que acontece? Eu não posso ser injusto de fiscalizar um e não fiscalizar o outro. Eu não posso ser injusto. Agora, quem tem que fazer isso? É a Prefeitura Municipal. Como? Com bons projetos. Com bons projetos, que eles façam um projeto, mande para o Executivo, para o Legislativo, no caso que é a Câmara de Vereadores, para ver o que possa fazer. Porque, além disso, da injustiça, tem o caso do coronavírus. Olha aí hoje, nós temos 8 casos que são confirmados agora. E sabe o que me chamou a atenção, pastor? Esse caso confirmado aqui em Itabirito, segundo a informação que consta na página da Prefeitura de Itabirito, observem na tela, ele trata-se de uma senhora de 58 anos, que ela é uma técnica de enfermagem.
Será que ela é uma técnica de enfermagem de alguma unidade básica de saúde, da UPA ou de algum consultório particular? Eis a questão. Porque de repente ela pode ter sido infectada, inclusive lá dentro da UPA. Por que não? Você tem alguma informação, pastor, de se essa técnica de enfermagem ela trabalha na UPA, na UBS? Eu acho que essa informação que está no site da prefeitura, me parece que não está na página da prefeitura, onde é colocado aí que é uma técnica de enfermagem. Eu acho que é uma informação, é uma pega, né, que a prefeitura dá para me criticar. Essa é a realidade, né? A gente vê aí que foi postado uma técnica de enfermagem. Se colocou que é uma técnica de enfermagem, no mínimo teria que colocar em qual local que ela trabalhava. Porque agora fica aí uma especulação, né? Se essa técnica de enfermagem ela prestou um serviço na UPA, numa UBS, numa clínica, não sei aonde, ela colocou alguém em risco também. Essa é a realidade, né? Então é uma situação, Claudinha, eu não sei quem é, tá? Não sei quem é. Eu espero que ela já esteja em isolamento, a família dela esteja em isolamento. Sim. Quem teve contato com ela, se tem coronavírus, se não tem. Essa é a questão que eu ia falar, é uma situação... porque de repente, imagina que essa pessoa trabalha numa unidade de saúde, então os colegas dela daquele plantão, teoricamente, teriam que ser isolados também, né? Então, assim, é complicado, né, pastor? Inclusive aqui em programas, edições anteriores, até nós já fizemos essa solicitação aqui no programa para a prefeitura rever a questão da insalubridade dos servidores da área de saúde, porque eles estão expostos, diretamente expostos. Eu não lembro qual que foi o nome da internauta que participou no dia do programa, e ela colocou, olha, eles estão pagando no grau mínimo, nós já pedimos ao SESMIT, que é o Serviço de Medicina do Trabalho da prefeitura, para elevar para o grau máximo, para receber insalubridade no nível de 40%, e foi indeferido. E nós fizemos essa solicitação aqui, eu não recordo agora o programa, mas depois até vamos verificar qual edição que foi. Isso foi tipo março, parece. E, quer dizer, eles estão ali na linha de batalha, na frente do problema, né? Estão se expondo. E imagina não poder, pelo menos, não ser reconhecido com a insalubridade de 40%. Com certeza. É uma coisa que acho que tem que ver o orçamento da prefeitura. A gente sabe que o orçamento da prefeitura aí hoje caiu muito, vai cair muito, daqui a pouco vai faltar até dinheiro para pagar funcionário daqui a pouco. Então tem que ver a situação, tem que ver se a prefeitura aceitou aquele dinheiro do governo do estado, do federal, né, aqueles 6 milhões que estava previsto para cair, para ver se tem possibilidade de pagar essa insalubridade. Tudo tem que ser olhado, né, Claudinha? Sim, várias pessoas aqui estão comentando aqui na página aqui do programa, falando de máscaras, que as pessoas não estão usando máscaras. Inclusive, deixa eu dar uma resposta aqui. Tem um internauta aqui, que é o Robson Michel, está me assistindo agora ao vivo, tem muito carinho pelo Robson, ele é um dos proprietários do estacionamento central. Robson faz uma observação aqui, eu queria ter um comentário em cima disso. Robson diz assim, ó, vai nos bares, né, quem quer. Vai quem quer, nenhum dono de bar obrigando ninguém. Eu quero fazer uma observação em cima desse comentário do Robson. Tem muita gente que mete o pau nos supermercados ou nas redes de supermercados do município. Eu vou dar um testemunho aqui meu, pastor Anderson. Eu tenho hora que eu ando voado, né? Tem hora que a minha cabeça fica a mil, meu telefone não para, é aquela loucura. Eu fui no supermercado Braga, lá no, melhor dizendo, supermercado Jiquiri. Foi supermercado Braga não, lá no supermercado Jiquiri, lá no bairro São José. E eu na minha correria, Claudio, eu esqueci de colocar máscara. Quando eu cheguei na porta, que tem doido, que eu ia pegar um chiclete lá correndo e comprar um refrigerante, a menina meteu a mão e falou, pera aí, para. Eu falei, o que foi, dona? Ela falou comigo, você tá sem a máscara, você não pode entrar. Ó, palmas pro supermercado Jiquiri. E eu tenho observado isso no supermercado BH, supermercado Farid, em vários supermercados eu tenho isso. Agora, os botecos não é diferente. Não é bem por aí, vai quem quer. Não é bem assim. Se o camarada for no boteco tomar uma cerveja, comer um tira-gosto, a hora que ele for entrar, se ele não tiver com máscara, o Minas Consciente está dizendo o seguinte, não pode funcionar. Porque quando a gente critica uma situação como essa, de que não está tendo fiscalização nos bares, a intenção, a impressão que dá, que a gente está querendo o quê? Que feche os bar e que o dono do bar se lasque para lá, que ele passa fome. Não é essa a visão. A visão é que 8 pessoas foram confirmadas com o coronavírus.
E se essa última pessoa, essa enfermeira aí, por exemplo, que foi diagnosticada com coronavírus agora, ela resolve no boteco tomar uma. E uma pessoa que está do lado dela sem máscara, ela contrai contra o coronavírus. Mas é a mesma situação de um restaurante. Não, né? eu só estou falando baseado no testemunho. É porque as pessoas querem justificar o erro. E não dá para justificar o erro. Vão tirar a máscara para se alimentar. Não tem como as pessoas se alimentarem, consumirem alguma coisa, ainda que for uma cerveja. Obedecendo a distância de segurança. A fala do Robson, eu entendo o seguinte, por exemplo, para mim, todos os bares podem estar abertos. Eu não frequento bar, não vai fazer diferença nenhuma. O último lugar que eu pensaria em ir numa pandemia, nesse momento, seria um bar. Então, assim, eu acho que também aí vai da falta de conscientização, né, pastor? Claudinha, vamos refletir aqui agora, gente. Olha pra vocês verem. Não, mas a questão é refletir mesmo, pastor. Bar, o mundo, essencial. O mundo numa pandemia e as pessoas procurando bar. Claudinha, mas corta pra cá. Vamos refletir aqui. Que mundo é esse? Que Brasil é esse? Bar. O que vende no bar? Cerveja, pinga, conhaque. Bar é pra quê? Às vezes a pessoa vai tomar um caldo, tá fazendo frio, pastor. Trocar uma ideia, conversar, jogar um buraco, jogar um truco. Pra isso é que é o bar. Gera emprego, gera renda, beleza. Agora, que diferença a gente tem de um bar para uma igreja? Me explica isso. O bar é essencial, beleza. A igreja é o quê? Por que serve uma igreja? Ah, mas você é pastor, por isso você está defendendo. Não. Quando eu falo igreja, eu estou falando de mim e de você. Porque igreja significa eclésia, irmãos unidos. Lá na paróquia São Sebastião tem uma igreja, na Boa Viagem tem outra. Lá na Gutierrez tem uma igreja bonita lá, do Véu, o pessoal do... Acho que não chama igreja? Igreja do Véu, é Cristão do Brasil. Lá no São José, no céu, tem Cristão do Brasil. Tem Isabel lá na igreja? Tem. Né? Tem a Quadrangular, tem Lagoinha aqui no centro. Agora, igreja, ela sim é essencial. Sabe por quê? Porque lá nós espiritualizamos. Né? Você que é católico, você reza. Você que é evangélico, você, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nos livra, meu Deus, do coronavírus. É essencial, porque através da fé, as pessoas que estão fracas de espírito, elas se alegram. Não é essencial, não. As igrejas estão tudo fechadas. É um programa do governo do estado. Agora os botecos é essencial. Mas aí cabe às autoridades, porque o dono do bar eu tô criticando as autoridades. A minha palavra tá indo para as autoridades, para quem sentou para fazer um projeto como esse. Vamos imaginar se fosse o contrário. Que as igrejas estivessem liberadas e os bares não. Você estaria com a igreja aberta. E aí você estaria de acordo com a lei. Se o bar está funcionando, porque o bar que não pode funcionar é o que tem entretenimento. Se o bar está funcionando, é porque está o tempo. E quem falou com você que uma igreja não tem entretenimento? Quem disse você que numa igreja não tem entretenimento? O que mais tem dentro de uma igreja tem entretenimento. Não, estou dizendo que não pode. O bar com entretenimento não pode, pastor. Entendeu? É o contrário. Não, só Claudinha, na minha visão, eu sou polêmico. Eu tô falando com vocês aqui. Eu não quero que ninguém aqui me entenda mal. Mas é uma desigualdade, é uma falta, às vezes, de pensar um pouco mais. Eu não entendo uma coisa dessa. Quando a pessoa está com uma crise no casamento, ele procura uma igreja, é o padre, é o pastor. Quando uma pessoa... Ou quando quer divorciar, procura advogado. Advogado também, né? Mas igreja, gente... Posso reconciliações agora. Eu queria que vocês me entendessem isso aqui. Era a única porta, inclusive, doutora Cláudia, a Constituição Federal, ela é muito clara, porque a liberdade de culto, ela é inviolável, ok? Nós simplesmente estamos obedecendo porque não podemos aglomerar. Eu quero até bater palmas aqui. Vocês podem fazer o culto, só não pode ter aglomeração. Nós não podemos fazer culto. Nós não podemos fazer culto de adoração a Deus, não. As igrejas estão abertas. A minha igreja, por exemplo, eu não tenho condição de ficar lá 24 horas porque eu tenho meu trabalho aqui, eu tenho que manter. É isso que eu quero dizer, mas tem igrejas aqui no centro, por exemplo, que é a Igreja Universal, que as portas estão abertas. Se a pessoa quiser entrar dentro da igreja, dobrar o joelho lá no chão, né, ou lá no altar, fazer uma oração sozinha, isso aí não está proibido, não. Nós não podemos reunir 50, 60, 30 pessoas porque estamos obedecendo uma ordem judicial. Mas eu não concordo com essa ordem. Mas o pastor pode fazer o culto e transmitir ele pela internet. É isso que eu tô querendo dizer. É o que eu tô querendo dizer. Não está proibido não realizar cultos.
o pastor pode fazer os cultos. O que está proibido é aglomerar as pessoas ali na igreja para assistir o culto. boteco tá aglomerando. Aí elas podem assistir em casa, né, pastor? O boteco tá aglomerando? Não sei, pastor, eu não frequento o boteco, eu não acho que... Será que tá aglomerando mesmo, pastor? Vamos, passa reto. Pois é, então assim, o que a gente espera, pastor, é que para tudo isso passar rápido, é que cada um faça a sua parte, né? Então assim, às vezes a gente observa que tem serviços que poderiam funcionar, na opinião da gente que nós não somos autoridades da área sanitária, né? Então assim, eu não conheço. Mas enquanto eu tiver voz, garganta e um veículo de comunicação como esse, onde pode ser emitir opinião, eu serei contra aquilo que eu achar que é errado. Mas as autoridades estão falando que é certo, vamos obedecer. É melhor do que sacrificar. Inclusive tem uma pessoa aqui que comentou aqui de aglomeração de jovens em baile funk no lote. Inclusive ele fala que muitos jovens empinando motos no lote. Isso aí é caso, inclusive eu acho que é caso até da polícia militar. Fiscalizar, então, assim, só que a pessoa não informou em qual bairro que seria, né? Isso já tem um funk esse dia, mas deixa pra lá. Eu não queria falar, mas eu vou ter que falar. Fizeram um funk aí, passou anos, quebrando a internet. Tem como colocar o funk aí depois do programa? Não, deixa esse negócio, não. Nós estamos cheios de admiradores aí, só Jesus na cama. Mas, Claudinha, vamos falar aqui do coronavírus, né? Queria pedir a produção, coloca na tela ali, só para nós dar uma narrada rapidinho. Nós temos 197 casos suspeitos, né? Vamos falar sobre esses testes rápidos, Claudinha, que é uma situação complicada, né? Pois é. Esses testes rápidos, principalmente alguns testes aí que vieram da China, né, pastor? Eles falam que a confiabilidade do teste é em 25%. Então, ele não tem confiabilidade em 75%. Então, pode ter um falso negativo, né? Na verdade, um falso positivo. Alguém que está como positivo e, na verdade, ser falso. Mas também pode ser o inverso. Alguém pode estar como negativo, assintomático e estar positivo. Então nós temos ali, Claudinha, 197 casos suspeitos. Estão aguardando o resultado de exames enviados à FUNED. 3 novas amostras colhidas. Gente, é uma situação complicada, por isso que nós temos que se isolar, né? Evitar estar próximo de pessoas que nós não sabemos aonde ele vai, aonde ele frequenta, né, doutora Cláudia? Porque a pessoa pode ter contato com o vírus, por mais que ele tenha saúde, né? O vírus não está fazendo efeito no corpo dele, mas ele passa o vírus para outra pessoa, e a pessoa tem problema respiratório, tem uma idade avançada, aí pode ser fatal, né? Eu acho que todo cuidado é de extrema importância nesse momento. Então, qualquer pessoa pode hoje estar contaminada. E a gente não sabe, porque a pessoa pode ser sintomática, ela pode não ter os sintomas, o que expõe ainda mais as pessoas à contaminação. Quando o presidente Bolsonaro, que você adora citar o exemplo, quando ele fala que muitas pessoas vão ser contaminadas, infelizmente sim, não tem como a gente viver numa bolha. As pessoas, uma hora elas vão precisar sair, uma hora elas vão precisar pagar uma conta, fazer uma compra, mas assim, o que a gente puder evitar é bom. O que a gente puder evitar e ter mais cautela é bom. Então é uma situação, os casos que já foram descartados, 345, 480 casos excluídos, graças a Deus. Óbitos, nós temos um até o momento, né? Temos um óbito. E essas informações são da Prefeitura Municipal de Itabirito, né, doutora Cláudia? Sim, agora é importante, assim, de destacar que a prefeitura montou, o que deu para fazer, passou, inclusive assim, aderindo ao programa Minas Consciente, instalando as barreiras sanitárias, divulgando para a população. Então agora é reforçar a divulgação, tentar ampliar um pouco a fiscalização. Eu acho que também cada um pode fazer a sua parte, não é porque às vezes está aberto que a pessoa tem necessidade de ir. Inclusive, se as pessoas evitarem um pouco, né, de sair desnecessariamente, ou ser muito objetivo, pastor. Outro dia eu vi uma propaganda falando assim, olha, nós vamos reabrir. Belo Horizonte, por exemplo, está reabrindo uma parte do comércio, mas está pedindo à população, sejam objetivos, já saiam para comprar com uma lista específica e não perca tempo fazendo compras. Então, assim, seja bem objetivo, olha, eu fui comprar XYZ
e aquela lista e pronto, executou aquela lista. Não precisa ficar dando voltinha, batendo perna, como muitas mulheres, eu também gosto de fazer isso, né? Batendo pernas em lojas para ficar, ou em vários estabelecimentos, para ficar olhando e não comprar, entendeu? Esse é mais objetivo, porque às vezes a pessoa, cada um tem uma história, cada um. Eu fico pensando, por exemplo, agora, pastor, tem muita gente de fora que não é de Itabirito, que veio trabalhar aqui, que às vezes alguns estão em alojamentos, outros até alugaram alguns imóveis e tal, e tem pessoas que não tem nem roupa de frio. Tem pessoas que às vezes vêm do norte e do nordeste, gente, são pessoas que lá não usam assim, roupa de frio. E agora com a temperatura caindo aqui em Itabirito, às vezes não tem cobertor. Às vezes a pessoa precisa comprar um cobertor, precisa comprar um agasalho, porque não tem, entendeu, para suportar o frio. E aí, talvez não seria, entendeu, a oportunidade, às vezes, aquele comerciante que tem uma loja, que vende um agasalho, que vende um cobertor, uma manta, de vender para essa pessoa que está precisando? É verdade. Cada um tem a sua necessidade, né? Eu concordo com você plenamente, Claudinho. Eu acho que as necessidades do povo têm que ser assistidas, né, através de programas, através de opiniões, e esse problema ser resolvido, né? Doutora Cláudia, eu queria falar aqui, se nós falamos do transporte público, que está sendo um problema no nosso município. A gente sabe que o vereador René Butecos, né? Sim. Tem sido um defensor do transporte público, né? A gente sempre tem falado disso aqui. Na verdade, é um defensor do transporte público de qualidade. Ele tem sido um crítico do transporte público da cidade, né? Ele é defensor de melhorias. Ficou parecendo que ele é defensor de como está, a forma que o pastor falou. Não, eu tô falando que o René quebra o pau, né? Ele tá querendo melhorias, como nós todos queremos uma melhoria no município. Eu vou tentar falar com o René por telefone, agora, ele até mandou uma mensagem que nós estamos ao vivo, né? Eu vou tentar falar com o René, porque a gente precisa entender também o papel da Câmara, né? Num processo como esse. Eu vou tentar falar com ele agora ao vivo, acho que já está na linha. René, boa noite. Boa noite, pastor. Boa noite, Claudinha. Tudo bem? Boa noite, René. Tudo bom? René, nós estamos num programa aqui agora, Terça com Lei, ao vivo, muitas pessoas nos acompanhando. A gente tem tentado levar até a população, levar até as autoridades, no caso a Câmara é um poder legislativo, as demandas hoje da população. Você sabe que o transporte público, né, a linha da Serra Verde, ela foi diminuída. E está tendo, segundo informações, aglomerações demais dentro das lotações. As pessoas ficam 2, 3, 4 horas de relógio no ponto de lotação esperando. Qual a sua visão? O que dá para fazer? Olha, acho que todos nós recebemos denúncia disso constantemente, né? Aglomeração de ônibus e outras coisas mais. Nós estudamos os casos, né? Diante de tanta cobrança junto ao secretário de trânsito, até mesmo o próprio prefeito, feito por mim, em lives minhas e outras coisas mais. Eu recebi na Câmara, uns dias atrás, um grupo de proprietários de vans, né, que fazem o transporte escolar municipal, muitos deles particular, e que fazem o transporte escolar intermunicipal com vans. Lembrando que não é com ônibus, é com vans. E diante desse debate, diante dessa negócio, nós buscamos também tentar uma solução para ajudar também os proprietários de vans, que estão passando dificuldade, estão passando as necessidades deles, muitos com prestação atrasada por não ter condições de prestar serviço, porque está tudo paralisado, né? E nós chegamos numa conclusão de um projeto onde autoriza a prefeitura, onde autoriza o prefeito, para ficar mais claro para a população entender, que possa ceder a concessão temporária, tá? Durante o período da pandemia, para que esses proprietários de van, de forma organizada, de forma roteira, sem criar tumulto e sem bagunçar o transporte escolar, né? O transporte coletivo, e que, através desse projeto, a prefeitura poderia conceder para eles a concessão para fazer o transporte. Isso ajudaria tanto a classe como a população e desaglomeraria o transporte coletivo que, infelizmente, a gente tem cobrado e não tem visto por parte do poder público e nem por parte da empresa o interesse de estar resolvendo. É o que eu falo. Prejuízo, nesse momento, todos estão tomando. Todos os empresários da cidade e outros de vários segmentos estão tomando prejuízo.
Então nós achamos um meio de estar fazendo para ajudar tanto a classe e, mais uma vez, pensando no bem comum da população, esse projeto de lei que tramita na Câmara Municipal. Olha, é um projetaço, hein? Sim, esse projeto já foi passado em primeira votação, devido ontem o acionamento do artigo 84, né, por causa do tempo extenso da reunião da Câmara feita pelo vereador Edson, a gente teve que suspender, não tem nada irregular e nada ilegal nisso, tá? Isso é de acordo com o regimento interno. Nós não tivemos a votação em segunda votação e segunda discussão. Mas o projeto tramita na Câmara justamente para sanar e resolver esse problema. Presidente, eu acho que o senhor falou um assunto aí muito importante, porque as pessoas foram muito cobradas com esse negócio do transporte escolar. E os donos desses ônibus investiram pesado sem eles saberem que viria uma pandemia, né? E agora, claro, muitos deles compraram ônibus de alta qualidade, entraram aí numa prestação violenta, né? E agora que não está tendo transporte, eles estão parados, quem vai pagar as prestações desses ônibus com eles parados? Do outro lado, a gente vê aí a Serra Verde, os ônibus parados na garagem e não está atendendo a demanda da população. Eu acho que isso aí é um projeto que merece palmas, parabéns e que isso seja feito e executado o mais rápido possível. Que essa reunião de ontem aí deveria ter terminado aí 4 horas da manhã para ter voltado ele com urgência. Essa que é a verdade, não tinha que ter parado nada não. Claro, com certeza, mas a gente tem que acatar, né, o pedido dos vereadores, que eles não estão fazendo nada de forma errada e nem de forma irregular. Não, mas eu só estou questionando porque eu estou falando, presidente, é porque eu sou polêmico, sabe? Eu acho que se é de interesse público, se é de interesse público, e a reunião da Câmara ela é uma vez por semana, eu acho que custava votar esse trem de emergência, eu quero esperar mais uma semana para votar, sendo que é uma coisa de emergência. Claro. Mas o doutor Edson tem que pensar nisso. E outra coisa, nós não estamos fazendo projeto de lei para ir contra a empresa de transporte coletivo de ninguém. Não, eu acho que é uma maneira, igual foi falado, a gente recebeu um recado na Câmara, né? Que a atual empresa concessionária da transporte coletivo estava fazendo um terrorismo, uma forma de pressão em cima de alguma forma, alegando que teria uma demissão em massa dos funcionários dela. Eu acho uma coisa tão injusta fazer um comentário desse, tentar julgar esse tipo de pessoas contra o trabalho do vereador, porque a gente não está aqui para fazer isso, e que se fato ela não está dando conta, que tem que abrir espaço para outras pessoas. O que a gente não pode deixar é a população do jeito que está. E lembrando que é um projeto que não foi construído com lobby. É um projeto que foi construído com a classe que também necessita, visando também eles terem uma fonte de renda e visando o bem comum que é de todos nesse momento, que é a população de Itabirito. Entendeu? Então, assim, nós não estamos aqui para prejudicar ninguém, para fazer ninguém ser demitido de forma alguma. Nós estamos tentando resolver um problema da população de Itabirito, que, infelizmente, o poder público não tem tido um pulso firme com isso. E lembrando, muito bem lembrado, que eu vi a Claudinha falando um pouco antes aí, que a gente é um defensor da boa qualidade do transporte coletivo, né? Isso é uma luta que nós temos desde o primeiro dia do meu mandato. E acho que o senhor também tem conhecimento disso. Com certeza. Né? Mas muito obrigado pela sua participação. Você sabe que nós estamos abertos aqui para o diálogo, estamos abertos aqui para a Câmara de Vereadores, que nós temos respeito por ela. Inclusive, eu te abraço e abraçando o senhor, estou abraçando todos os 13 vereadores que estão nos usos das suas funções. Mas o meu pedido aqui, como um jornalista, como um comunicador, né, que nesse momento agora que eles possam fazer hora extra na Câmara para provar aquilo que é benéfico para o povo itabiritense. E pode ter certeza que nós, vereadores, eu como representante deles, no momento como presidente da Câmara, eu posso assegurar à população de Itabirito que todos os 13 vereadores têm trabalhado muito para fazer o melhor para a população de Itabirito, principalmente neste momento, e tudo que é matéria voltada à questão do Covid e outras coisas, nós temos aprovado em caráter de urgência. Título é a aprovação do projeto que concede, né, a autorização de empréstimo a título de capital de giro, que é o dinheiro do Funde,
nós aprovamos rápidos, né? E outras coisas mais votadas. Então, nós estamos atentos e a população de Itabirito pode ficar tranquila que a Câmara de Itabirito tem feito o papel dela muito bem feito. Presidente, eu quero agradecer... deixa eu te fazer uma outra pergunta que veio à minha memória aqui agora. No início da pandemia, há quase 60 dias atrás, se eu não me engano, sim, eu havia feito uma matéria aqui e feito um pedido para Vossa Excelência. E nesse pedido eu disse que se teria como a Câmara adiantar um recurso para compras de respiradores para a UPA. E na outra semana o senhor atendeu o nosso pedido aqui e o senhor fez uma doação não, o senhor fez um repasse para a Prefeitura Municipal. E até ontem eu não estou sabendo se esse respirador foi comprado. O senhor tem alguma informação sobre isso? Porque eu me lembro eu tenho essa matéria aqui, né, que o senhor fez o cheque, encaminhou para o Executivo, esse dinheiro chegou na Prefeitura, mas eu não vi respirador até agora em nenhuma posição do Executivo. Veio na minha memória isso aqui. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, nós fizemos a Câmara tem o duodécimo dela que vem de forma mensal. E esse valor, nós temos, o dinheiro é do Executivo, não é da Câmara, né? Então, nós trabalhamos durante o ano inteiro, durante o mandato inteiro do presidente da Câmara, agora no caso é um ano, e nós, automaticamente, se não tivesse gasto, se não tivesse destinação dentro da Câmara com esse dinheiro, nós fizemos uma economia drástica na Câmara, estamos fazendo, e com 2 meses e meio, né, frente à Câmara, eu consegui uma economia de R$356 mil. E como foi também um pedido seu, com certeza, foi uma ideia sua também. Nós fizemos de imediato um repasse de R$356 mil. Inclusive, eu abri uma live via as minhas mídias sociais. Sim, você estava dando quarentena. Isso, para o prefeito. E o compromisso do prefeito com a gente, que era para fazer compra, sim, dos respiradores. Salvo me engano, foi feita a compra de 6 respiradores, mas nós sabemos que é um problema que está no país inteiro para a chegada dos respiradores. Esses respiradores, salvo me engano, foi comprado um fornecedor da cidade de Vitória e ele estava tendo dificuldade de estar entregando esses respiradores. E lembrando que, segundo a informação do prefeito, e a gente vê aí no dia a dia, nas lives da prefeitura, nas entrevistas deles, que esses respiradores foram comprados, mas que ainda não foram entregues pela prefeitura. Eu não recebi nenhum documento oficial falando que de fato foi comprado, mas eu acredito que realmente a compra foi efetuada sim e ainda não foi entregue ao município. Presidente, então vai aqui um pedido, o senhor como presidente da Câmara, como fiscal do Executivo, ver se o senhor consegue essa nota fiscal para nós, dessa compra desses respiradores. Não é que eu estou desconfiando aí de nada do Executivo, não, mas é um papel nosso como imprensa também fiscalizar isso. Se possível, ver se consegue a nota fiscal desses aparelhos aí para nós colocar na tela para prestar serviço para a população, porque a parte de vocês fizeram, agora nós queremos saber também a parte do Executivo, que é muito importante isso. Claro, nós vamos fazer sim, nós vamos pedir à Prefeitura que não dê essas informações e até mesmo acredito que eles não vão negar, porque é uma forma de trazer a transparência e a lisura no processo, né, para ninguém ficar desacreditado. E assim que a Câmara receber essa informação, não tenha dúvida que nós vamos abrir para a imprensa para que ela possa ter conhecimento da veracidade dos fatos e da transparência também dos fatos. Cabe eu dizer para o senhor parabéns pela sua administração na frente da Câmara como presidente. Deus continue te abençoando. Pegar um mandato desse aí de um ano na frente de uma pandemia dessa tem que ter muito domínio próprio, equilíbrio. Não é fácil não. E Deus te abençoe. E obrigado por participar ao vivo aqui do programa. Eu que agradeço você e a Claudinha aí pela oportunidade e dizer, né, que divergências acontecem, que a gente exalta tem hora, que a gente tem, mas eu quero parabenizar que vocês dois aí frente, né, você e Claudinha frente à sua notícia, têm feito um excelente trabalho e têm feito um trabalho com transparência, sem lado político, sem politicagem, mostrando sempre a verdade para a população de Itabirito, que é isso que a gente precisa no momento. Parabéns pelo programa e a Câmara está à disposição de vocês e da população de Itabirito sempre que precisar. Obrigado, presidente. Um abraço, fique com Deus. Amém. Que Deus possa abençoar a gente e a cidade aí. Amém. Doutora Cláudia, vamos avaliar a fala do Renê? Sim,
Não, esse projeto é muito interessante. Nós já tínhamos comentado aqui em edições anteriores sobre a questão de vans, de proprietários de vans, inclusive algumas pessoas que até pagam prestação de van e não tinha como não somente manter a casa com as suas despesas, como pagar essas prestações. Né? Então, assim, e a gente sabe que para quem presta serviço para o poder público, se não há prestação de serviço, não recebe. E para aqueles pais de alunos que têm, os pais que pagam particular, às vezes o transporte aqui dentro da cidade, se não está rodando, também o pai não quer pagar. E aí a pessoa fica sem receber, não tem renda, mas a prestação dela está lá vencendo, né, pastor? E é um projeto, inclusive tem um projeto estadual também do deputado Cleitinho nesse sentido, a nível de estado, né, de Minas Gerais, e é muito interessante. Então, parabéns para os vereadores de Itabirito que tomaram essa iniciativa. É um projeto interessante. Inclusive, deixar aqui para o Renê, a Silvana Marinho, que fez um comentário aqui, Renê, e até muito pertinente, sobre a situação do transporte público lá no São Gonçalo. Ela comenta que só tem transporte de segunda a sexta, pastor, 6 horas da manhã e só retorna às 18 horas. Que é uma situação, assim, lamentável, né? Imagina a pessoa, às vezes precisa vir à cidade, a gente fala, fica em casa, sim, mas às vezes a pessoa precisa por situações N, às vezes ela precisa comprar alguma coisa, às vezes ela precisa pagar uma conta. As pessoas falam assim, pode pagar a conta por telefone. Tem gente que não tem nem telefone, não tem nem crédito em celular, gente. Tem gente que não tem aplicativo. Cada um sabe onde o sapato aperta, né, pastor? Então, às vezes, ninguém tá vindo, sair do São Gonçalo para vir passear dentro da cidade. Às vezes, pelo contrário, ele quer vir, resolver o problema e voltar para casa. Só que se tem transporte 6 horas da manhã, ele só pode voltar às 18 horas, ele vai ter que ficar batendo perna na cidade, porque o que a pessoa vai ficar fazendo aqui? Então tem que rever isso. Sobre a sua fala, a doutora Beatriz Vinhola, ela faz até um comentário. A Vale preocupa com os funcionários? Olha o que aconteceu em Brumadinho. Nós já até comentamos aqui, doutora Beatriz, sobre a situação de Brumadinho. Né, pastor? A gente falou da situação da Vale. Só que a gente nem vai ter maiores comentários nesse programa, porque a gente já está chegando até o final. Mas nós, inclusive, fica aqui o convite para a doutora Beatriz Vinholo, que é uma professora, inclusive ela trabalha na Prefeitura de Itabirito, ela é advogada, ela é professora também de faculdade na área ambiental. Fica até o convite aqui para ela participar de uma edição do programa Terça com Lei, sempre muito bem-vinda. E passou, nosso programa está chegando ao final, né? Já está quase nos últimos minutinhos aqui. O tempo passou rápido, porque a gente fala aqui e a gente começou falando do programa novo. Amanhã o pastor diz que vai responder tudo, né? Vou responder tudo. Oportunidade. Quer saber tudo da vida do pastor Anderson e mais um pouquinho? Só uma observação. Eu vou responder perfil verdadeiro, tá? Se você é um fake, né, e quer saber da minha vida, você vai ficar sem saber. Ele vai assistir o que os outros vão perguntar, pastor? Não, eu falo um perfil falso, um perfil fake, vim perguntar coisas que, entendeu? Você vai responder amanhã se você recebeu os 18 mil da prefeitura? Vou responder amanhã. Então tá, amanhã não perca que ele vai responder se ele recebeu 18 mil da prefeitura ou não, né? No mais, agradecer a todos vocês que acompanharam mais uma edição do programa Terça com Lei. Muito obrigada, pastor Anderson. Obrigado a você, Cláudia. Ficar perto da doutora Cláudia, minha até treme, advogada. Gentileza, obrigada. Um abraço a todos, até amanhã. Às 18 horas eu tô de volta.